Capítulo 13. A Imperatriz Viúva. Mau Mau ficou emocionado. Na verdade, ela dificilmente poderia estar mais feliz. Atrás dela, Ongnian e Ingua pareciam intimidadores. Realmente? Bem aqui. Mau Mau perguntou, observando Ongnian com atenção. Sim. Pense bem sobre o que você fez, disse a chefe-dama. Esperando respondeu com um bufo. Os olhos de Mau Mau começaram a encher de lágrimas e ela apertou a mão de Ongnian. Muito obrigado, ela disse, curvando-se profundamente. Espere. Mau Mau. Oh, isso é exatamente o oposto do que queríamos. Mau Mau, sem prestar atenção ao desânimo de Ongnian e Ingua. Realmente vou para o galpão de armazenamento. Este seria o quarto dela a partir de hoje. Você não acha que isso é um pouco duro, Ingua? Gyuan perguntou enquanto servia um pouco de chá, que ofereceu junto com o lanche para Ingua. Eu também pensei, mas a culpa é dela, respondeu Ingua, conseguindo franzir os lábios e tomar um gole de chá ao mesmo tempo. Hoje eles estavam tomando um chá fermentado de cheiro doce vindo do oeste. Continuávamos dizendo para ela parar, mas ela não parava. Sabemos que ela estava coletando insetos de novo. Ela olhou para Mau Mau. Parecia que Ongnian havia jogado fora todos os frutos dos esforços de Mau Mau. Mau Mau apenas inclinou a cabeça. Ela parou de tentar coletar caudas de lagarto, reconhecendo que o trabalho não poderia ser feito no pavilhão de Jade se as damas de companhia continuassem desmaiando. O que você está falando? Ela perguntou a Ingua, genuinamente surpresa. Parei depois da coisa com o lagarto. Fala-se. Ouvimos dizer que uma senhora estranha estava andando pelos fundos do palácio coletando insetos e rindo como uma maníaca. Mau Mau não disse nada, mas Ingua, e agora Gyuan também, pareciam escandalizados. Isto foi claramente algum tipo de mal-entendido. Eu não faço isso, disse Mau Mau com seriedade. Sim, ela coletou mariposa Zuma. Recentemente, ela havia caçado um inseto, mas a trabalho. Não havia ido atrás de nenhum outro desde então. Nem de um lagarto. E se eu fizesse algo assim, não seriam insetos que eu estaria atrás. Seriam ervas. Mas você admite que seria maníaca por isso? Ingua e Gyuan pareciam completamente exasperadas enquanto observavam Mau Mau. Ultimamente, finalmente haviam começado a entender sua verdadeira natureza. GRR. Ela conhecia aquele olhar. Elas não acreditavam nela. Mas era verdade. Mau Mau só estava rindo porque havia encontrado algumas ervas medicinais, não por causa de insetos. Ela tinha um pouco de bom senso. Ela entendia perfeitamente o que aconteceria se tentasse cultivar insetos naquele quarto apertado. Era verão, seria uma catástrofe. Mau Mau franziu a testa e cerrou os punhos. Esta era uma situação muito grave. Mas ela achava que sabia quem era o verdadeiro responsável. Hã? O que está acontecendo? Xiaolanlan perguntou, com a boca cheia de um pãozinho de pêssego. Mau Mau ofereceu-lhe um cilindro de bambu cheio de chá doce e assentiu. Elas conversavam e comiam algo atrás da lavanderia, como de costume. Mau Mau havia feito Xiaolanlan escrever alguns caracteres na poeira para se certificar de que a garota estava prestando atenção na aula. E certamente estava. Aquela Shizui. Ela é a criatura mais volúvel, disse Xiaolanlan, tomando um gole de chá. Talvez fosse sua recente inclinação acadêmica que tivesse introduzido palavras difíceis como aquelas em seu vocabulário. Ela pulou do barril em que estava sentada e trotou em direção a algumas mulheres do palácio que conversavam perto do poço. Ei, vocês não sabem onde a Shizui andou ultimamente, sabem? Mau Mau foi atrás dela. As 3 mulheres do palácio responderam a Xiaolanlan com uma saudação amigável, embora tenham ficado um pouco tensas quando Mau Mau se aproximou. A reação delas não era incomum. Xiaolanlan e Shizui eram praticamente as únicas mulheres com gostos estranhos o suficiente para gostar de conversar com Mau Mau. Ela é uma figura peculiar, disse uma das senhoras. Quando você pensa que já viu de tudo, é como se ela tivesse sumido de novo. Sabe, eu tenho a impressão de que ela está por aí há um tempo. Eu também. A única coisa recentemente, mas isso tinha sido para trabalho. Ela não tinha ido atrás de nenhum outro inseto desde então. Ou lagarto. E se eu fizesse algo assim, não estaria procurando insetos. Seriam ervas. Mas você admite que seria maníaco por isso? Ingua e Gyuan pareciam completamente exasperados enquanto estudavam Mau Mau. Ultimamente,
eles finalmente começaram a compreender sua verdadeira natureza. Gr. Ela conhecia aquele olhar. Eles não acreditaram nela. Mas era verdade. Mau Mau só estava rindo porque encontrou algumas ervas medicinais, não por causa de algum inseto. Ela tinha um pouco de bom senso. Ela entendeu perfeitamente o que aconteceria se ela tentasse cultivar insetos naquele quarto apertado. Era verão, seria uma catástrofe. Mau Mau franziu a testa e cerrou os punhos. Esta foi uma situação muito grave. Mas ela achava que sabia quem era realmente responsável. O Beeb vaiando do Irui. O quê? Xiaolanlan perguntou, com a boca cheia de pão de pêssego. Mau Mau ofereceu-lhe um cilindro de bambu cheio de chá doce e assentiu. Eles estavam conversando e comendo atrás da lavanderia, como sempre. Mau Mau fez Xiaolanlan escrever alguns caracteres no pó para se certificar de que a garota estava prestando atenção nas aulas. Ela certamente estava. Aquela Shizui. Ela é a criatura mais inconstante, disse Xiaolanlan, bebendo um pouco de chá. Talvez tenha sido sua recente inclinação acadêmica que introduziu palavras difíceis como essas em seu vocabulário. Ela pulou do barril em que estava sentada e trotou em direção a algumas mulheres do palácio que conversavam perto do poço. Ei, você não sabe onde Shizui esteve ultimamente, não é? Mau Mau foi atrás dela. As 3 mulheres do palácio responderam a Xiaolanlan com uma saudação amigável, embora tenham enrijecido um pouco quando Mau Mau se aproximou. A reação deles não foi incomum. Xiaolanlan e Shizui eram praticamente as únicas mulheres com gostos estranhos o suficiente para gostar de conversar com Mau Mau. Ela é estranha, disse uma das senhoras. Quando você pensa que a viu, é como se ela tivesse ido embora de novo. Sabe, sinto que ela está por perto. Sim, eu também. A única coisa sobre a qual eles pareciam ter certeza era que não tinham certeza. Oh, onde? Diga-me, por favor. Xiaolanlan, sem medo de... Qualquer pessoa com quem ela estivesse conversando começou a importuná-los impiedosamente. Os 3 as senhoras se entreolharam, obviamente hesitantes em dizer. Eles provavelmente estavam se sentindo sensíveis por ter Mau Mau ali. A roupa dela não era como a deles. Ainda era simples e fácil de se mudar, claro, mas não era um dos uniformes gerais que o Palácio dos Fundos dava aos seus funcionários. Não, ela usava roupas que sua amante lhe dera, como convinha a uma criada de um dos consortes. Essas roupas criaram uma barreira invisível, mas intransponível, entre quem frequentava as consortes e quem não frequentava. Mau Mau percebeu que deveria ter mantido distância. Algumas das mulheres do palácio podiam ser hostis com aqueles que serviam aos consortes, mas muitas delas simplesmente se calavam, com medo de que compartilhar o boato errado pudesse lhes causar problemas. Poucas pessoas eram tão despreocupadas quanto Xiaolanlan. Então o que fazer agora? Ela poderia ter conseguido aliviar o clima com alguns lanches, mas já havia dado tudo o que tinha para Xiaolanlan. Mau Mau apalpou as dobras de seu manto, perguntando-se se ela estaria carregando algo que pudesse funcionar como suborno em vez de comida. Ela pensou enquanto encontrava um item específico. Se algum de vocês tiver algum detalhe, posso encontrar uma maneira de lhe dar isso. Era um lindo pedaço de pano, agradável ao toque e levemente perfumado. Tecnicamente era um lenço, mas era de um material tão fino que, com um pouco de imaginação, poderia ser praticamente qualquer coisa. Na verdade, Jin Shi o deu a Mau Mau quando sua bochecha foi machucada. Ela estava pensando que poderia vendê-lo ao médico charlatão do consultório médico. Ela não queria gastar muito tempo pensando em qualquer interesse nos homens que ele pudesse ter, mas poderia conseguir algumas moedas dele por algo que pertencera ao lindo eunuco. É aquele. Parece seda, não é? Suponho que seja um material muito inadequado para um lenço. Uma das mulheres pegou o pano e levou-o ao nariz. Então seus olhos se arregalaram. Esse cheiro. Não pode ser. Pode. Mau Mau virou-se para a mulher com um leve sorriso nos lábios, mas não o deixou chegar aos olhos. Vou deixar isso para a sua imaginação. Ela temia que dizer o nome de Jin Shi fosse contraproducente. Deixe-o sentir o cheiro da ideia e preencham o resto sozinhos. A mulher do nariz sensível murmurava para si mesma, espere. Mas, será mesmo? Poderia ser dele. Mau Mau não tinha certeza de quem ela estava pensando, mas ela viu que tinha um comprador. Ao verem a reação da mulher, as outras 2 senhoras que estavam com ela se revezaram para cheirar o lenço. Mau Mau dobrou o pano e disse respeitosamente, talvez eu pudesse convencer você a compartilhar suas ideias primeiro.
As mulheres do palácio disseram a Mau Mau que tinham avistado Shizui entre os bosques mal cuidados na zona norte. Fazia sentido, foi aí que Mau Mau a encontrou antes. Aparentemente era um dos lugares favoritos dela. Mau Mau foi até lá e sentou-se entre as árvores. Sendo verão, havia muitos insetos barulhentos. Ela podia perdoar a cigarra chorando ao redor, mas esmagou alguns mosquitos que zumbiam irritantemente perto de seu ouvido. Devia ter trazido um pequeno queimador para afastar os mosquitos, pensou ela. Eles usaram artemísia e agulhas de pinheiro para produzir uma fumaça espessa que mantinha os insetos afastados. Um deles estava sempre queimando no pavilhão Jade porque a princesa Lingli ainda era muito jovem. A área ao redor da mata não era cuidada com muito cuidado, e Mau Mau viu todo tipo de coisa crescendo ali, capim dos pampas, por exemplo, e um bando de flores vermelhas. Ela se inclinou na direção deles. Então é aqui que eles crescem. Eram flores de flor branca. As flores em forma de trombeta começariam a abrir ao anoitecer. Mau Mau pegou uma e esmagou as pétalas, manchando os dedos com suco vermelho. Era um joguinho que ela costumava jogar quando era jovem. Enquanto isso, as cortesãs colheram as flores para sementes, que continham um pó muito parecido com o pó clareador facial. Mas não foi assim que as cortesãs usaram. Uma pergunta ainda permanecia na mente de Mau Mau. Era sobre o que acontecerá no pavilhão de cristal alguns dias antes, quando se descobriu que Xin, a principal dama de companhia de Consort Li Hua, estava tentando fabricar uma droga para induzir um aborto espontâneo. Xin nunca havia usado nenhum perfume antes. Se a coisa contivesse ingredientes que pudessem ser prejudiciais à gravidez, e se ela sentisse que era ela quem deveria ser consorte, isso explicaria por que ela não iria querer usá-la. Ela provavelmente esperava ocupar o lugar de Li Hua. Ela poderia ter pensado que se o atual consorte não conseguisse produzir um herdeiro, sua família se sentiria compelida a dar outra pessoa à sua majestade. E, no entanto, nesta ocasião, ela estava tão desesperada para produzir o abortivo que até o Zou Temido estava pensando, mas ela viu que tinha um comprador. Ao verem a reação da mulher, as outras duas senhoras que estavam com ela se revezaram para cheirar o lenço. Mau Mau dobrou o pano e disse respeitosamente: "Talvez eu pudesse convencer você a compartilhar suas ideias primeiro?" As mulheres do palácio disseram a Mau Mau que tinham avistado Shizui entre os bosques mal cuidados na zona norte. Fazia sentido, foi aí que Mau Mau a encontrou antes. Aparentemente era um dos lugares favoritos dela. Mau Mau foi até lá e sentou-se entre as árvores. Sendo verão, havia muitos insetos barulhentos. Ela podia perdoar a cigarra chorando ao redor, mas esmagou alguns mosquitos que zumbiam irritantemente perto de seu ouvido. Devia ter trazido um pequeno queimador para afastar os mosquitos, pensou ela. Eles usaram artemísia e agulhas de pinheiro para produzir uma fumaça espessa que mantinha os insetos afastados. Um deles estava sempre queimando no pavilhão Jade porque a princesa Lingli ainda era muito jovem. A área ao redor da mata não era cuidada com muito cuidado, e Mau Mau viu todo tipo de coisa crescendo ali, capim dos pampas, por exemplo, e um bando de flores vermelhas. Ela se inclinou na direção deles. Então é aqui que eles crescem. Eram flores de flor branca. As flores em forma de trombeta começariam a abrir ao anoitecer. Mau Mau pegou uma e esmagou as pétalas, manchando os dedos com suco vermelho. Era um joguinho que ela costumava jogar quando era jovem. Enquanto isso, as cortesãs colheram as flores para sementes, que continham um pó muito parecido com o pó clareador facial. Mas não foi assim que as cortesãs usaram. Uma pergunta ainda permanecia na mente de Mau Mau. Era sobre o que acontecerá no pavilhão de cristal alguns dias antes, quando se descobriu que Xin, a principal dama de companhia de Consort Li Hua, estava tentando fabricar uma droga para induzir um aborto espontâneo. Xin nunca havia usado nenhum perfume antes. Se a coisa contivesse ingredientes que pudessem ser prejudiciais à gravidez, e se ela sentisse que era ela quem deveria ser consorte, isso explicaria por que ela não iria querer usá-la. Ela provavelmente esperava ocupar o lugar de Li Hua. Ela poderia ter pensado que se o atual consorte não conseguisse produzir um herdeiro, sua família se sentiria compelida a dar outra pessoa à sua majestade. E, no entanto, nesta ocasião, ela estava tão desesperada para produzir o abortivo que até usou o temido. No mato agarrando insetos. Eles me confundiram com isso? Foi frustrante. Ela pensou que estava um pouco menos perturbada do que isso. Satisfeita a curiosidade, porém, Mau Mau fez menção de abandonar o local. Ela não foi longe. Ela ouviu de novo, tri, desta vez bem perto do ouvido. Intrigada, ela tocou a cabeça e descobriu um inseto pousado nela.
Esta, ao que parecia, era a verdadeira fonte do sino que ela estava ouvindo. E tudo bem, se fosse o fim do assunto. Em vez disso, uma figura avançou contra Mau Mau, colidindo com ela. Meu inseto, ele chorou. Então a figura olhou surpresa para Mau Mau. Seu rosto lembrava Mau Mau um esquilo de alguma forma. Se você pudesse sair de cima de mim, eu agradeceria, disse Mau Mau, mas a garota não moveu um músculo. A mão dela estava no topo da cabeça de Mau Mau, perfeitamente imóvel. Ela parecia um pouco perturbada. Mau Mau adivinhou rapidamente o que estava acontecendo. Apresse-se e leve embora. Não quero ficar aqui deitado com um inseto na cabeça. Houve um silêncio quando a garota a abordou. Algo havia esmagado, e ela sabia o que. Sinto muito, Mau Mau, disse Shizui, mas ela estava sorrindo quando finalmente se levantou. Foi maravilhoso derramar a água fria do poço sobre sua cabeça, mas ela não conseguiu afastar a sensação de nojo. A outra garota entregou um lenço ao encharcado Mau Mau. Ela aceitou com gratidão e começou a se limpar. A gaiola de insetos pendurada na cintura da garota estava ocupada por vários insetos que tinham uma cor meio chamuscada. Eles balançaram as asas, fazendo um som como o toque de um sino. Então era isso que você estava tentando capturar. Urru! Shizui ainda parecia um pouco envergonhada, mas seus olhos, quando ela se virou para Mau Mau, estavam brilhando. Mau Mau sabia que ela gostava de insetos, mas não tinha percebido quanto. Enquanto Mau Mau ainda tentava decidir o que fazer, ela encontrou a outra garota puxando-a para o outro lado do poço. Esse lado estava sombreado pelas árvores e havia uma caixa de madeira, um lugar perfeito para sentar. Shizui deu um tapinha na caixa, mandando-a sentar. Mau Mau estava começando a ter um mau pressentimento sobre isso. Seus sentimentos ruins geralmente estavam certos. Esses insetos são nativos do país ao vibrar suas asas, informou Shizui, sem tirar os olhos dos habitantes da jaula. Acho que alguns deles devem ter pegado carona em uma missão comercial e depois se soltado. Acho que este é o único lugar onde vivem em nosso país, assim como aquelas mariposas. Mau Mau ofereceu um tom de interesse tímido. A coloração deles faz com que pareçam baratas, mas não são, então não se preocupe. Mau Mau poderia ter vivido sem saber disso, pensou ela, esfregando mais uma vez a cabeça vigorosamente com o lenço. A garota com a má escolha de palavras proferiu esta palestra sinuosa sobre insetos por 30 minutos inteiros. Se isso continuasse, o sol se poria antes de terminarem. Mau Mau continuou tentando escapar da conversa e ir embora, mas a cada vez ela sentia um puxão na manga e era inexoravelmente atraída de volta à aula. Ela entendia muito bem o desejo de falar sobre algo que lhe interessasse, mas queria alertar Shizui sobre como isso era chato para seu público. Se ao menos estivéssemos falando sobre drogas, então eu poderia sobreviver a isso. O trecho desconfortável logo foi abruptamente interrompido pelo estalido de um badalo de madeira. Mau Mau olhou em volta, tentando descobrir de onde viera. Ela podia ver as outras mulheres do palácio próximo fazendo a mesma coisa. A fonte logo foi revelada do portão ao sul. Uma figura apareceu, ladeada por uma dama de companhia e um guarda-costas eunuco de cada lado, com mais 3 pessoas atrás dela, uma das quais tocava o badalo. O centro do desfile era uma mulher vestida com roupas coloridas. Mau Mau pensou ter reconhecido seu rosto, sereno e de aparência gentil. Eu acredito que seja a Imperatriz Viúva. Ela só a tinha visto uma vez, na festa no jardim do ano anterior, mas havia um número limitado de pessoas que conseguiam passar pelo Palácio dos Fundos com uma comitiva tão extensa. Comparando a pessoa à sua frente com aquela memória nebulosa, ela concluiu que devia ser a Imperatriz Viúva. Ela parecia jovem demais para ser a mãe do atual imperador com seus pelos faciais robustos, mas ela veio, com o badalo soando o tempo todo. Me pergunto para onde ela está indo, sussurrou Shizui. Ela estava agachada nas sombras de um prédio. Por que você está se escondendo? Mau Mau perguntou. Bem, não é? Shizui a tinha lá. Num reflexo quase condicionado, Mau Mau também se agachou atrás de um pilar. Todas as outras mulheres do palácio ao redor estavam se curvando profundamente. Foi ensinado a todos, desde o momento em que chegaram aqui, que era isso que se fazia quando alguém de status mais elevado passava. A rigor, era o que Mau Mau deveria ter feito sempre que Jinchi e seus companheiros estavam presentes, mas ela adquiriu o hábito de esquecer ultimamente. Isso não vai funcionar, ela pensou. Ela tinha que manter limites adequados. Balançando a cabeça, ela decidiu fazer melhor no futuro. Ela está indo na direção da clínica?
Shizui refletiu, colocando o queixo na mão e observando a imperatriz viúva. Certamente era verdade que a clínica estava na direção em que o desfile estava indo. A clínica, hein? Mal Mal se perguntou o que a imperatriz viúva estaria fazendo ao ir ao consultório médico não oficial do Palácio dos Fundos. Inesperadamente, Shizui deu a resposta. Ouvi dizer que foi Sua Senhoria quem começou. Isso foi quando a imperatriz reinante ainda era mais poderosa, então ela não podia fazer isso publicamente, e mesmo agora isso ainda é mantido em silêncio. Isso certamente faria sentido. A imperatriz viúva tinha fama de ser uma mulher de bom coração. Dizia-se que foi por sua influência que tanto a escravidão quanto a fabricação de eunucos foram proibidas após a ascensão do atual imperador. Qualquer uma dessas mudanças por si só teria sido revolucionária por si só. Muitas pessoas sentiram que eram boas escolhas do ponto de vista da humanidade simples, mas houve repercussões problemáticas. O comércio de escravos, por exemplo, tinha sido uma forma de negócio, e retirá-lo do controle levou à paralisação de certos setores. Havia também a questão de onde traçar o limite sobre o que constituía a escravidão. Quando as pessoas eram pastoreadas e vendidas como animais, isso era bastante claro, mas é aqueles que efetivamente se tornaram garantia de uma dívida. Tecnicamente, tinham celebrado algo como um contrato de trabalho, mas isto também poderia ser considerado escravatura. Traga isso para a equação e até mesmo as cortesãs, no momento, perfeitamente legais, poderiam ser consideradas escravas. Mal Mal lembrou-se de ter visto a velha senhora discutindo a possibilidade, com o rosto pálido. Em suma, embora exteriormente não houvesse mais escravatura na Terra, todos estavam conscientes de que, em muitos aspectos, a prática tinha simplesmente mudado de nome e adaptado aos novos padrões sociais. Mal Mal não tinha interesse em detalhes mais sutis e não sabia nada sobre eles. Acho melhor voltar, disse Shizui, agarrando sua gaiola de insetos e se levantando. É melhor tomar cuidado, Mal Mal. Você terá problemas se ficar aqui por muito tempo. Sim, eu acho. Ela se perguntou se a caminhada da imperatriz viúva em direção à clínica tinha algo a ver com os recentes acontecimentos no pavilhão de cristal. Se Sua Senhoria estivesse se envolvendo, em breve poderia haver outra revolução, desta vez no tratamento médico no Palácio dos Fundos. Mal Mal desejou ser uma mosca naquela parede, mas estava com medo do que aconteceria se fosse encontrada espionando e, de qualquer forma, Shizui estava certo. Mal Mal realmente ouviria isso de Ongnian se demorasse muito para voltar. 1. Ela cruzou os braços pensativa. Parecia que as outras damas de companhia não estavam fazendo nada além de ficar chateadas com ela recentemente. Acho melhor voltar, disse ela, e relutantemente se dirigiu ao pavilhão Jade. Quando Mal Mal voltou, ela foi, de maneira bastante incomum, obrigada a fazer uma limpeza de verdade. Disseram-lhe para tirar o pó dos peitores das janelas com mais atenção aos detalhes do que o habitual, e seu trabalho só foi aprovado na terceira tentativa. São 2 falhas. Ela estava começando a se perguntar se Ongnian realmente estava se recuperando de sua atitude recente, mas quando viu que as outras damas de companhia tiveram que refazer seu trabalho pelo menos uma vez, ela percebeu que deveria ser outra coisa. Alguém deve estar vindo, mas quem? As únicas vezes em que limpavam isso com cuidado eram quando outro consorte vinha para uma refeição ou um chá. Tais reuniões haviam sido suspensas recentemente, e apenas consortes em quem tinham a maior confiança eram recebidos no pavilhão de Jade. No momento em que Mal Mal se perguntava quem se enquadraria nessa descrição, o visitante chegou. Acabou sendo a própria imperatriz viúva. Já faz muito tempo, Lady Anshi. O consorte Gyokuyou cumprimentou-a com um sorriso delicado e uma postura perfeita. Ela estava provando porque era consorte. Com exceção de Ongnian, suas damas de companhia praticamente murcharam na presença de Sua Senhoria. O olhar da imperatriz viúva pousou na barriga de Gyokuyou, mas apenas por um segundo. Foi assim que Mal Mal aprendeu o nome de Sua Senhoria, Anshi, mas sabia que era um nome que quase certamente nunca pronunciaria. Então é isso que está acontecendo, pensou Mal Mal. Como a sogra de Gyokuyou, a imperatriz viúva compartilhou um entendimento implícito com ela. O fato de que Gyokuyou, profundamente, e com razão, desconfiado, não apenas receberia a imperatriz viúva, mas também a deixaria a par do fato de sua gravidez, mostrava o quão profundamente ela confiava nela. Ou talvez ela tenha sido obrigada a alertar Sua Senhoria. Se alguém considerasse os rumores sobre a imperatriz viúva pelo seu valor nominal, parecia provável que fosse a primeira opção, mas Mal Mal não tinha forma de ter a certeza. No que diz respeito a isso, ela parecia muito bem-humorada. A princesa Lingli a princípio ignorou a avó, mas logo se acostumou com a gentil imperatriz viúva.
Mau Mau sentiu o gosto da comida por veneno, mas, antes que pudesse sair, a imperatriz viúva disse: Você, querido, você é o atendente enviado por Jinxi, não é? Como ela sabe disso? Mau Mau se perguntou. E por que ela foi condescendente em falar com um mero provador de comida? Mau Mau queria perguntar, mas sabia que poderia ser rude, então ela apenas disse: Isso mesmo, senhora, e fez uma reverência. Suiren me contou. Ela disse que finalmente encontrou uma garota que valia o esforço, mas que voltaria para o Palácio dos Fundos. Suiren era dama de companhia pessoal de Jinxi, uma mulher que acabava de entrar na velhice. Ela nunca pareceu o tipo afável, mas aparentemente era velha amiga da imperatriz viúva. Ela já foi minha dama de companhia, você sabe. Isso explicaria tudo. Era comum que as filhas dos funcionários servissem como damas de companhia ou babás. Então sua senhoria olhou para Gyokuyo. O consorte perspicaz pareceu entender imediatamente o que ela queria dizer. Sinto muito, Lady Anshi, mas você poderia me dar licença por um momento para colocar a princesa para dormir, ela disse. Ongnia estava segurando Lingli, que parecia cansada de brincar com a avó. Ela já estava praticamente desmamada, mas serviria como desculpa para Gyokuyo sair da sala. Ongnian foi com ela amante. Foi assim que Mau Mau se viu num quarto com a imperatriz viúva. Ela sabe entender uma dica, não é? Sua senhoria disse, parecendo um pouco divertida. Naquele momento, ela parecia menos com a sogra de Gyokuyo e mais com sua amiga um pouco mais velha. Mau Mau não tinha certeza do que deveria estar fazendo, então ela se levantou educadamente e observou a imperatriz viúva em busca de alguma pista. Sua senhoria percebeu e gesticulou para que Mau Mau se sentasse em uma cadeira. Parece que você ajudou a resolver muitos problemas para nós, disse ela. Ela apertou um copo cheio de gelo para esfriar as palmas das mãos. O gelo foi um presente que ela trouxe. A consorte Gyokuyo não podia deixar seu corpo ficar muito frio, mas ela poderia colocar o gelo na boca e aproveitá-lo enquanto ele derretia. A princesa, entretanto, devorava guloseimas feitas de gelo picado com suco de frutas por cima. Mau Mau respondeu: Eu apenas ofereci o conhecimento que possuo e que se ajustava à situação. Mau Mau não era espetacularmente imaginativo. Acontece que às vezes a verdade se escondia entre as coisas que ela sabia, que era um pouco mais do que uma janela para o que o pai lhe ensinara. Se eles perguntassem diretamente a ele, ela acreditava que ele teria resolvido seus problemas na metade do tempo que ela levou. Teria sido fácil interpretar as palavras de Mau Mau como contrárias, e de facto, a dama de companhia que estava ao lado da imperatriz viúva, uma mulher com mais de 40 anos que exalava experiência, estava carrancuda. Eram apenas os três aqui nesta sala. Possível mal-entendido ou não, no entanto, Mau Mau não se sentiria confortável a menos que ela prefaciasse a discussão com esse aviso. Ela não tinha interesse em exagerar em suas próprias habilidades e queria que a outra mulher deixasse isso claro. Alguns poderiam dizer que ela estava se vendendo a descoberto, mas esse era um dos princípios de Mau Mau, e ela viveria de acordo com ele. Isso é suficiente para meus propósitos, disse a imperatriz viúva. Seus olhos pousaram brevemente no chão e pareceu a Mau Mau. Ela não tinha certeza. Que a bondade neles foi substituída por um instante por algo monótono e vazio. Tudo o que você puder fazer será suficiente, mas quero que você investigue uma coisa. A dama de companhia observava a imperatriz viúva, que lentamente balançou a cabeça enquanto olhava para Mau Mau. Você acha que fui amaldiçoado pelo ex-imperador? Foi uma pergunta e tanto para a imperatriz viúva fazer. Na verdade, é uma pergunta e tanto.